Davi foi escolhido por Deus ainda muito jovem, ungido com óleo diante da própria família, separado espiritualmente para um futuro que ele mesmo não conseguia compreender completamente. Naquele momento, algo invisível aconteceu. Uma promessa foi liberada. Um destino foi marcado. Mas logo depois disso, nada mudou ao redor dele. Nenhuma promoção, nenhuma mudança de ambiente, nenhum reconhecimento. Davi voltou para o campo. Enquanto Saul continuava no trono, cercado por soldados, autoridade e aparência de poder, Davi voltou para o lugar simples, silencioso e invisível, onde ninguém o observava e ninguém imaginava que ali estava sendo formado um rei. E essa é uma das perguntas mais profundas da vida espiritual. Por que Deus escolhe alguém e depois permite que essa pessoa seja escondida? Davi não era o filho mais velho, não era o mais alto, não era o mais forte, não era o mais experiente. Quando o profeta Samuel chegou à casa de Jessé, todos os filhos foram apresentados. Homens com aparência imponente, postura de liderança, jeito de rei. Mas um a um, Deus disse não. Samuel avaliava pela aparência. Mas Deus não estava interessado em aparência. Deus estava olhando para o coração. Quando todos já haviam passado, Samuel fez uma pergunta inesperada. Ele perguntou se ainda havia outro filho. E Jessé respondeu quase com descaso. Disse que ainda faltava o menor, que ele estava no campo, cuidando das ovelhas. Davi não foi lembrado. Não foi chamado. Não foi considerado importante o suficiente para estar ali. Mesmo assim, era ele. Quando Davi chega, Deus não hesita. A escolha é confirmada. O óleo é derramado. Mas a unção não o levou imediatamente ao trono. Davi não recebeu um cargo. Não foi levado ao palácio. Não recebeu explicações sobre o futuro. Ele voltou para o campo. Voltou para o silêncio. Voltou para o anonimato. E essa é a parte da história que confronta a maioria das pessoas. Porque todos querem a promessa, mas poucos aceitam o processo. Existe uma expectativa equivocada de que quando Deus escolhe alguém, tudo começa a acontecer rapidamente. Mas a Bíblia mostra que o caminho quase sempre é o oposto. Entre a promessa e o cumprimento, existe o processo. Deus não estava atrasado na vida de Davi. Deus estava trabalhando profundamente dentro dele. No campo, Davi aprendeu a ser fiel quando ninguém observava. Aprendeu a cuidar do que parecia pequeno. Aprendeu a proteger aquilo que não dava retorno algum. O campo ensinou responsabilidade. O silêncio ensinou dependência de Deus. Ali, Davi enfrentou dias repetitivos, dias iguais, sem novidades, sem emoção, e isso cansa. O campo também trouxe solidão, noites longas, pensamentos profundos, momentos de dúvida. Ali não havia aplausos, não havia incentivo humano, não havia reconhecimento, havia apenas Davi, as ovelhas e Deus. E isso não era abandono, era treinamento. No campo, Davi enfrentou perigos reais, leões, ursos, sem exército, sem proteção humana, sem testemunhas. Cada batalha invisível estava formando coragem. Cada desafio escondido estava construindo autoridade espiritual. Mas Davi não sabia disso naquele momento. Ele poderia ter desenvolvido uma mentalidade de vítima. Poderia ter pensado que Deus o escolheu e depois o esqueceu. Poderia ter alimentado comparação, frustração e revolta. Mas ele não fez isso. Davi permaneceu fiel exatamente onde estava. Enquanto muitos só servem quando são vistos, Davi servia quando ninguém estava olhando. Enquanto muitos só obedecem quando há recompensa, Davi obedecia no anonimato. E isso muda tudo. Deus não promove pessoas apressadas. Deus promove pessoas estruturadas por dentro. O campo molda caráter. O silêncio revela intenção. A espera fortalece identidade. Antes do trono, Deus trabalha o coração, porque posição sem preparo destrói. Reconhecimento sem maturidade corrompe. Autoridade sem caráter machuca pessoas.
Davi precisava aprender a ser servo antes de ser rei. Talvez você esteja vivendo algo muito parecido agora. Você sente que existe um chamado, sente que Deus colocou algo maior dentro de você, mas tudo parece parado. As portas não se abrem, as respostas não vêm. O tempo passa, silêncio, espera, anonimato. E isso dói. A espera gera dúvidas, o silêncio gera insegurança. O anonimato faz você questionar seu valor, mas isso não é rejeição, isso é preparação. Deus não desperdiça processos. Davi só venceu Golias porque antes venceu o leão e o urso no secreto. Se ele não tivesse passado pelo campo, não teria sobrevivido ao gigante. O problema é que muita gente quer enfrentar gigantes sem passar pelo campo. Quer promessa sem processo, quer vitória sem preparo. Mas ninguém chega ao trono sem antes ser formado onde ninguém vê. O campo é onde Deus constrói o que o público ainda não percebe. Quando o tempo certo chega, Deus mesmo faz a transição. Sem esforço humano, sem autopromoção, sem atalhos. Davi não precisou lutar pelo trono. Ele precisou ser fiel no processo. E o mesmo princípio continua válido hoje. Antes do trono, Deus forma. Antes da exaltação, Deus trabalha em silêncio. Antes da promessa se cumprir, Deus prepara o coração. O processo não te atrasa, ele te prepara. Se você está no campo hoje, permaneça fiel. Continue obediente. Continue fazendo o que é certo, mesmo quando ninguém vê. Porque o mesmo Deus que te chamou é o Deus que te sustenta no processo. E quando chegar a hora certa, aquilo que hoje parece invisível se tornará evidente para todos, porque ninguém chega ao trono sem antes passar pelo campo. Homens altos, experientes, com postura de liderança e aparência de rei. Mas um a um, Deus disse não. Samuel via aparência. Deus via coração. Quando todos já haviam passado, Samuel perguntou se não havia mais nenhum filho. E Jessé respondeu quase com desinteresse, dizendo que ainda faltava o menor, que estava no campo cuidando das ovelhas. Davi não foi lembrado, não foi chamado, não foi considerado importante o suficiente para estar ali. Mesmo assim, era ele. Quando Davi chega, Deus não hesita. A escolha é confirmada. O óleo é derramado. Mas a unção não o levou imediatamente ao trono. Davi não recebeu um cargo. Não foi levado ao palácio. Não recebeu explicações sobre o futuro. Ele voltou para o campo, voltou para o silêncio, voltou para o anonimato. E essa é a parte da história que mais confronta as pessoas. Porque todos querem promessa, mas poucos aceitam processo. Existe uma expectativa equivocada de que quando Deus escolhe alguém, tudo começa a dar certo rapidamente. Mas Davi não sabia disso naquele momento. Ele poderia ter desenvolvido uma mentalidade de vítima. Poderia ter pensado que Deus o escolheu e depois o esqueceu. Poderia ter alimentado comparação, frustração e revolta. Mas ele não fez isso. Davi permaneceu fiel exatamente onde estava. Enquanto muitos só servem quando são vistos, Davi servia quando ninguém estava olhando. Enquanto muitos só obedecem quando há recompensa, Davi obedecia no anonimato. E isso muda tudo. Deus não promove pessoas apressadas. Deus promove pessoas estruturadas por dentro. O campo molda caráter. O silêncio revela intenção. A espera fortalece identidade. Antes do trono, Deus trabalha o coração. Porque posição sem preparo destrói. Reconhecimento sem maturidade corrompe. Autoridade sem caráter machuca pessoas. Davi precisava aprender a ser servo antes de ser rei. Talvez você esteja vivendo algo muito parecido agora. Você sente que existe um chamado. Sente que Deus colocou algo maior dentro de você. Siga em frente. Siga firme. Deus tem um propósito na sua vida. E um trono ainda te espera.